Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tá friozinho? Não tá? Mas tá bom, não tá? Bom. Hoje estamos aqui trazendo São Francisco. Uma salva de palmas para São Francisco, né? A gente vai deixar ele lá no jardim, lá fora. Como hoje está muito frio, a gente deixou ele aqui dentro. Nós vamos tratar de um assunto que desenvolvemos aqui no livro Na Luz da Vitória, sobre a importância da oração, a importância da prece, quando nós, aliás sempre, mas sobretudo quando nós estamos passando por dificuldades. Eu não sei se tem alguém aqui passando por dificuldades. Tem ou não? Quem tem, levante a mão, vamos ver. Olha do lado, fica com a mão levantada. Olha do lado, você vai ver que não é só você. Olha quanta gente perturbada aqui hoje. É um pensamento do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, que diz o seguinte: confiemo-nos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Vou ler outra vez. Confiemo-nos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos nossos problemas redentores. 3 linhas e milhões de ensinamentos aqui. Vamos tentar decifrar algumas coisas. Primeira coisa que Emmanuel fala, que a prece é um refúgio, é um abrigo, um refúgio onde a gente deve buscar, sobretudo quando nós estamos passando por momentos mais turbulentos. Por quê? Porque nesses momentos mais turbulentos, momentos de preocupação, medo, ansiedade, incertezas, dúvidas, nós ficamos emocionalmente mais o quê? Fragilizados. Porque a gente é muito firme quando as coisas estão indo bem. Nossa, a gente tem uma fé, não é isso? Quando tudo vai indo bem, a gente tem uma fé de louco. Dá cada conselho bom para os outros. Vai lá no centro que você vai ver, que você vai receber uma bênção. Mas quando é a gente, será que vai adiantar ir no centro hoje? Tá frio, né? Mas não é só isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no planeta Terra. Os médiuns que conseguem ver a psicosfera do planeta relatam que nós estamos envolvidos por uma energia densa pairando sobre o nosso planeta. Isso é fruto do quê? Isso é fruto do conjunto, né, dos nossos pensamentos. Isso é fruto do conjunto dos valores da sociedade de hoje. A disputa, a competição, as dificuldades, né, esse ambiente político conturbado, os crimes, as epidemias, as doenças. Você lê o jornal, se começar o dia lendo o jornal, você já começa tendo
um surto, né? Porque você começa, é tanta notícia ruim. A questão da ansiedade, da depressão, o trânsito, a corrupção, né? As pessoas muito negativas, muito tristes, muito ansiosas, muito depressivas, né? E é claro que a gente, de alguma forma, está ligado a isso. Concordam? Porque isso não é os outros, né? Eu, por acaso, falei de alguma coisa aqui que não passa também em nós? Ou não? Ou sou só eu? Não me deixe assim, por favor, porque se fosse só eu saio daqui agora e vou entregar palestra para São Francisco, porque, não é? Então, como não se ligar a essa psicosfera energética que paira sobre o planeta e vai contagiando e contaminando cada um de nós? Então, uma das coisas, por isso que Emmanuel fala aqui, prece é um refúgio. Prece é um abrigo. E por quê? Porque na medida em que a gente, então, se dedica costumeiramente à prece, nós vamos mudando de sintonia. É como se a gente estivesse mudando a frequência da estação de rádio que a gente está sintonizado. Percebe? Todo mundo está sintonizado numa determinada emissora aqui. Mas uma emissora astral, uma emissora energética. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto de falar muito sobre doenças, sou especialista. Meu médico preferido, o Dr. Google. E eu vasculho todas as doenças, sintomas, né? Sou louco por uma farmácia, né? Vou lá e pergunto se tem alguma novidade. Tem algum lançamento, não é? E o pior é que com o passar do tempo a gente vai ficando assim, né? Não? Diz que quando dois jovens se encontram, o assunto deles é assim, eu fui numa balada esse final de semana, legal. Eu fui não sei o quê. Aí quando eles já estão lá pelos 40 anos, 50 anos, o assunto já é outro. Quando eles se encontram, eles falam assim, ontem eu fui comer uma pizza, eu fui numa lanchonete, eu fui num restaurante. Só quando passa disso, quando eles se encontram, lá para os 60 anos, olha, abriu uma farmácia ali, que é uma beleza. Aliás, o que tem aberto de farmácia, não é? Parece que tem mais farmácia que doente, né? Mas eu estou achando que não, né? Porque abre uma atrás da outra. Está fechando livraria, abrindo farmácia. Alguma coisa está esquisita nessa história, né? Uma equação meio doida nisso, né? Então, vamos imaginar, se eu sou uma pessoa fixa assim, né? Eu logo fico imaginando sintomas. Bula de remédio é uma delícia ler, e aí a gente lê, já começa a sentir tudo aquilo, né? Eu já contei para vocês que fui visitar a casa de uma amiga, uns tempos atrás, e ela abriu assim o armário, caiu um monte de envelopes. Assim. Ela falou assim, são meus exames. Eu falei, eram muitos, né? Eu falei, bom, pela quantidade de exame ali que caiu, ela devia estar lá quase para morrer já, porque é impressionante, né? Eu falei, mas é muito, fulano. Eu falei, eu guardo todos. Ela tem mais ou menos 60 anos. Eu guardo todos desde que eu era pequenininha. Ela falou, quer ver? Mas com uma alegria. Ela começou a me mostrar, então, teste de Mantoux. Vocês lembram disso? Quem é mais velho lembra. Quem é que lembra? Levante a mão, vai. A Edna me salvou. A Silvia também, né?
Era um... Para tuberculose, é isso? Me mostrou também a breografia. Um negócio de louco, né? Aí eu perguntei, mas menina, é muito exame, joga isso fora. Ela falou assim, e se eu precisar? Percebe a cabeça dela? Ela está louca para precisar aquilo. Quando eu falei, joga fora, é quase que ela me bota para fora da casa dela. Não é isso? Ora, uma pessoa que está com essa ideia fixa nesse assunto, eu pergunto a vocês, que tipo de energia ela está sintonizando? Que tipo de espírito que ela está sintonizando? A gente aqui na Terra tem um ditado assim, né? Dize-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. A gente poderia adaptar esse raciocínio com o seguinte: dize-me o que tu pensas, e eu direi que companhias você tem. Então, uma pessoa que está obcecada por uma ideia dessa, ela está envolvida por energias doentias, por espíritos doentes. E nisso, uma pessoa que é obcecada por qualquer vício, ela vai ter as companhias dela. Não é? Porque quando o espírito desencarna, ele não muda imediatamente só porque desencarnou. Uma pessoa que desencarnou viciada no álcool, ela desencarna e ela está lá no mundo espiritual, sedenta por continuar bebendo, fumando, né? Usando drogas, roubando, matando. Não é? Todos os tipos de situação. Então, nós somos espíritos que vivemos ao mesmo tempo em duas dimensões. A dimensão material e a dimensão espiritual, que convive conosco de acordo com as nossas afinidades. Então, quem está e quem cultua a oração, né, de uma forma mais intensa, rotineira, isso não quer dizer que passar o dia inteiro orando, mas que todos os dias essa pessoa se dedique, né, um espaço de tempo à oração, ela começa o quê? Como ela está num abrigo, num refúgio, ela começa a cortar os vínculos, os laços que ela mantém com essas energias, né, mais densas, mais negativas, com esses espíritos, né? Vamos pensar, uma pessoa, se eu sou pessimista convicto, tudo vai dar errado. Até as previsões que vão dar certo para mim, vão dar errado. Né? Óbvio que eu estarei sintonizado com boas energias. Vocês acham? Não. Vou estar amparado também com espíritos que estão na mesma faixa. A oração começa, então, me abrigar, me colocar numa esfera. E é claro que quando nós falamos em prece, aquela prece a Deus, aquela prece, né, de devoção, de humildade, de reconhecer a nossa imperfeição, de precisar da ajuda de Deus. Eu acho que a prece tem muito disso, né? A prece, eu acho que é a gente se ajoelhar. Não necessariamente fisicamente. Mas é dizer, Deus, eu sozinho não dou conta. Né? Quer dizer, não dá. Eu não dou conta de resolver tudo sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de inspiração.
Eu preciso de forças. Eu preciso da assistência dos espíritos de luz para atravessar essa floresta que é a vida terrena hoje. E não me perder, não me desviar, não cair em mais depressão, desânimo, angústia, desespero. Veja que nós temos visto, né? O quadro hoje crescente de depressão, que a partir do ano que vem é considerada já pela Organização Mundial da Saúde, que vai ser a doença mais incapacitante do mundo, chamada de a doença do século. A doença do século. Estima-se que hoje 20% da população mundial esteja sofrendo depressão. Então, se aqui a gente tem 300 pessoas, 250, 300 pessoas, eu vou imaginar que é provável que nós tenhamos aqui 20% de 300, 60 pessoas deprimidas. Os outros, ficam tranquilos, é uma questão de tempo. E o contágio pessimista, negativo, contágio de briga, hoje nós temos muitos grupos na sociedade em disputas, né? Vivemos uma sociedade polarizada, não é isso? Um briga com o outro, né? E aqui não estou defendendo nenhum grupo, nem A nem B. Mas a gente vai entrando nessa discussão toda, nessa brigaiada toda. E é claro que vai se envolvendo nessa energia toda. Vai julgando, vai criticando, vai xingando. Né? Veja que coisa interessante. Hoje, quais são os livros mais vendidos no Brasil? Mas é uma autoajuda cujos títulos têm um nome muito interessante. Posso falar? Ninguém vai se ofender? É só você entrar numa livraria. Né? É o F-O. Preciso falar mais, não? Bom. Não é isso? O que é isso? Símbolo de uma sociedade, uma cultura competitiva. Você mais assim, Caridô, dane-se. Você está com problema? Dane-se, ferre-se. O importante é que eu esteja bem. E para eu estar bem, ferrar você, não tem problema algum. Farei isso. Percebe o clima astral que a gente está vivendo? Quem não se dedica à oração está no meio dessa confusão toda. Está no meio dessa guerra. E não é uma guerra só de encarnados, é uma guerra também de desencarnados. Porque nós já falamos aqui, a população de desencarnados é 4 vezes mais a população dos encarnados. Então, são 7 bilhões de encarnados, são 28 bilhões de espíritos. Aqui, ó. É claro que desses 28 bilhões, tem muitos espíritos já legais, evoluídos, que não estão nessa confusão toda. Mas quantos vocês acham que são? Qual é a porcentagem desses 28 bilhões? O que vocês acham? 3%? Eu não sei. Mas como eu procuro ser um homem otimista, vamos colocar 50%? 50%, Silvio. Você vai ver que o negócio ainda não vai ficar fácil. 50%. Quer dizer, desses 28 bilhões de espíritos, 14 bilhões são espíritos bons, espíritos já
que nem Chico Xavier, que nem Madre Teresa de Calcutá, que nem os senhores aqui presentes. É a fina flor. Mesmo assim, sobraram quantos? 14 bi, que é a turma da pesada. Que é a turma que quer ver o circo pegar fogo. Que é a turma que está pegada aos bens. Desencarnou, mas está lá na empresa todo dia. Morreu, vai lá atrás dos familiares, vai lá querer ver o negócio da herança, da partilha. Né? Vai atrás da sogra, do cunhado. Entendeu? Está envolto naquela, sabe, aqueles rolos de família. De vender os bens, não venderam. Levou anos para construir o patrimônio, os filhos foram lá e acabaram com tudo. Aparece lá no fórum. Vou lá no fórum, meus filhos estão torrando tudo em droga, estão... Como é que então a gente evita um pouco desse contágio? Oração. É claro que não basta só oração. Eu preciso depois ter, durante o dia, uma conduta, né? E que eu não entre nesse tipo de vibração. Né? Não entre nesse tipo de confusão, de briga. Por isso que Jesus falou, não julgueis. Perguntaram ao Chico Xavier, quando ele já estava bem velhinho. Chico, você que já, com toda a sua experiência, que tivesse que dar um conselho para as pessoas aqui na Terra, que conselho você daria? Ele falou assim, não julgueis. Porque quando você não julga, você está mais tranquilo para não se envolver em confusão. Porque na medida em que eu julgo, eu começo a falar mal. Esse julgamento, né, com aquele ar de condenação, de crítica, né, de maldade, que a gente começa a falar mal da pessoa, fala mal do cabelo dela. Você vê que ela pintou o cabelo dela, está horrível essa cor, nossa, parece não sei o quê, parece não sei o quê, e fala mal, não sei o quê, para ali. Então, a gente já está entrando naquela confusão. Eu procuro tomar o máximo de cuidado. Às vezes a pessoa chega para mim, você sabe o que aconteceu? E já vai me dando uma vontade louca de saber. Não dá? E eu já fico, nossa, onde é que vai parar isto? Mas estou louco para perguntar o que é. Não sei não, mas se você quiser contar, pode contar. Você viu a fulana? Aí eu já sei que é sessão de malhação. Né? Então, nessas horas, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para não entrar na faixa. Porque se entrou na faixa, alguém sai bem, assim, bem-estar depois de meia hora de falar mal de alguém? Como é que a gente fica? Vocês não têm? Me dá um. Não está dando, não? Mal-estar? Procura perceber. Você vai ter que tomar uma Neosaldina, porque vai surgir uma dorzinha aqui, um incômodo, dor no corpo. Né? Quando você discutiu com uma pessoa, quando aquela discussão foi para um nível, né, baixo, parece que você tomou uma surra. Ninguém encostou ninguém, mas a palavra. Né? Uma vez Chico Xavier atendeu uma mulher no centro que chegou lá com uma violenta dor de cabeça. Daquelas que Neosaldina nenhuma dava jeito. E o Chico falou para ela, olha, minha irmã, participe da sessão. Né? Procure ouvir.
você será tratado. E o Chico disse que depois, durante a sessão, ele percebeu que Dr. Bezerra de Menezes chegou perto daquela mulher, o espírito, evidentemente, Dr. Bezerra, e tirou pelo ouvido dela uma substância escura. Saía pelo ouvido. E o Chico, nada curioso, perguntou ao Dr. Bezerra do que se tratava. E ele falou assim, foi uma violenta discussão que ela teve com o marido. E durante essa discussão, tão acalorada, o marido chegou a pegar uma arma e apontou para ela. Mas graças a Deus não disparou. Mas disparou mentalmente a vontade de matar a esposa. E esse simples pensamento, que a gente acha que pensamento é inofensivo, pensamento é energia, se materializou naquela energia densa que foi direcionar exatamente na área em que o marido queria dar o tiro. Eu não estou ensinando nenhuma técnica de você fazer isso com o seu marido, com a sua mulher. Não é? Percebe? Então a prece nos ajuda, mas também a nossa vigilância, né? Peraí, não vou entrar nisso, porque isso aí é sujeira. Não vou pisar aí, porque isso daí... Né? Depois eu vou ter que ir lá no centro, isso vai me custar muito a palestra, vai me custar muito passe, né? Vai me trazer problema de saúde, problema de atraso de vida. Imagine! Você todo melecado de energia negativa, de crítica, de maldade, de desejo de vingança. Quero que fulano se ferre, quero que não sei o quê. No meio dessa confusão toda, você quer ter prosperidade. Como é que dá um negócio certo, um negócio desse? Querer ter saúde, se curar de alguma doença, se livrar de uma obsessão. Faz sentido isso, gente? Então, prece, gente, diária, né? Porque durante a prece, nós somos inspirados pelo nosso anjo da guarda, por espíritos de luz, por parentes nossos que estão no mundo espiritual. E às vezes querem nos dar um conselho, uma palavra, uma orientação, uma intuição, uma dica. Mas a nossa mente está tão desconectada que às vezes eles tentam, mas, sabe? Não consegue fazer conexão. Cai a rede toda hora. Quem se dedica habitualmente à prece, mantém a conexão 24 horas. Internet 24 horas, online, 10G com Deus. Isso ajuda muito. Né? Isso ajuda muito porque facilita o nosso contato, o contato deles conosco. A gente está mais sintonizado com eles, né? Com o plano A, que é o plano dos anjos de guarda, do que com a equipe B, que é a equipe dos bissessores. Né? Então, precisamos saber, onde é que eu estou mais ligado, né? Eu estou sintonizando quem? Algumas pessoas falam, mas De Luca, eu não sei orar, como é que as pessoas oram, né? Eu vejo o padre na igreja orando, eu vejo, né, lá no centro, as pessoas fazem oração bonita, eu não sei falar direito, eu não tenho vergonha, eu não tenho palavras para isto. Gente, isso é bobagem, viu? Porque oração não é concurso de beleza literário. Imagine se Deus vai ficar ouvindo as nossas preces pela beleza das palavras. Isso aqui falou, nossa, olha, foram umas palavras que nem sei que tem no dicionário isso. Eu vou atender essa prece. Vocês acham que é assim a prece que se... Não. Você acha que Deus ouve palavra?
O que é que Deus ouve? Sentimento. Coração. E não é só aqui. Deus ouve aqui. Porque é aqui que sobe. Ficar só aqui na cabeça, na mente, parece anda 1 metro. Nem sei se para cima. Por isso que Chico Xavier falava, as preces de uma mãe arrebentam as portas do céu. Por quê? Porque mãe é tudo doida. Elas quando oram é aquela convocação geral. Aquilo sai do quê? Do coração da mãe. Né? Mãe põe coração, põe, né, emoção, põe sentimento. É isso aí, Rita. Agora prece de pai, né? Uma coisa mesmo. Sempre gosto de lembrar da figura de São Benedito, que não era um santo culto, não era um homem de letras, de palavras, era analfabeto. Tanto é que, por conta disso, colocavam ele para trabalhar na cozinha. Não sei se alguém tem um São Benedito na cozinha, enterrado na lata de arroz. Tem alguém aqui ou não? Ah, tem uma alma ali. Ah, salve São Benedito. Né? Minha mãe também tinha. Mas quando ele ia orar, ele ia lá no quintal, se ajoelhava diante de um tronco de uma árvore e dizia só isto: Pai, nego velho está aqui. E muitas vezes os irmãos dele, congregados, letrados, observavam que ele levitava. Eu fiquei pensando nessas palavras. Pai, Benedito está aqui. Pai, eu estou aqui, diante de ti. Precisa de mais alguma coisa. Claro, se você quiser falar um pouco mais, pode. Mas, para mostrar aqui esse exemplo de São Benedito, que nos remete à ideia de que a oração é conversa com Deus, conversa de coração a coração. A gente não precisa ficar impressionando Deus. Até porque não ia fazer efeito nenhum. Não é isso? Ele sabe que de fato nós somos. Oh Deus, se eu conseguir isto, nunca mais eu vou fazer aquilo. Ele fala, não fala isso, você vai fazer isso muitas vezes. Seja mais sincero. Prossegue então Emmanuel, dizendo que a prece então é um refúgio e a gente deve orar com uma convicção. Convicção. Olha. Ou seja, a nossa oração tem que ser uma oração de certeza. Convicção de que Jesus vai nos amparar. Então não é dúvida. Não é desespero. Não é revolta. Deus, por que foi acontecer isso comigo? Imagina essa prece chegando lá. Deus com tanta coisa para resolver. Isso é uma prece de convicção? É uma prece de certeza? Podemos dizer, Deus, eu estou numa pior. Me ajuda.
essa prece. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que um caminho vai se abrir. E eu sei porque eu sou teu filho e sei quem é meu pai. Então, percebe que a prece chega lá, a prece de confiança. É a prece do salmista Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso passar pelos caminhos mais escuros. Eu posso passar ao lado de todos os meus inimigos. Eu posso enfrentar as piores situações. Eu sei que o teu cajado me guia e me protege. Então essa convicção estabelece uma ponte de ligação com a fonte divina que nos criou. A fonte que nos criou e a fonte que não se esqueceu de nós. Então, tomemos cuidado para que a nossa prece não seja aquela prece, né, de hesitação. Olha, Deus, estou vendo que a coisa está muito difícil aqui, não sei se vai dar, não, eu acho que eu não vou conseguir, viu? Por favor. É uma prece que ela tem uma expansão muito pequena. Claro que eu me curvo àquilo que seja a vontade de Deus. Porque eu nem sempre tenho a certeza de que aquilo que eu estou pedindo é aquilo que é o melhor para mim. Concordam? Quantas vezes a gente pediu coisas que Deus negou, que a gente ficou revoltado naquela época, e depois a gente diz, graças a Deus, Deus não me ouviu. Não é isso? Muitas vezes. Nossa, se eu tivesse ido ali, tinha me dado mal. Tivesse conseguido aquilo, teria sido um desastre. Então isso é uma prece de confiança. Veja que São Benedito, voltando a ele, estou aqui, Deus. Estou contigo. O que for melhor para mim, eu me curvo. Por isso que na oração do Pai Nosso, aquela parte que a gente gosta de dizer bastante, em alto e bom som, Senhor, seja feita a tua vontade. A gente diz isso, né, de peito aberto. Não é ou não? Eu acho que a gente adultera. Senhor, seja feita a minha vontade. É isso? Mas quando eu me entrego à vontade de Deus, porque eu sei que Ele sabe melhor do que eu o que é melhor para mim, eu estou confiante. Fechou uma porta? Já estou sentindo que Deus já está em outra. Ele já viu que essa porta não ia dar, mas já está abrindo uma janela para mim. Aí eu não caio no desespero. Não caio naquela situação da criança que, quando o pai nega alguma coisa para ela, aquela criança fica revoltada. Uma vez meu filho pequeno chegou lá com a fantasia do Homem-Aranha. Ele falou, pai, abre a janela. Eu falei, por quê? Porque eu vou voar. Eu falei, você está louco, menino? O menino tinha 5, 6 anos, não vai voar coisa nenhuma. Fui lá, fechei a porta, dei uma bronca nele e tal, não sei o quê, mandei colocar a grade ali. Ele ficou doido. Se você não me ama, você não é mais meu pai. Eu fiquei invocado com o moleque, né? Mas a gente não faz uma coisa mais ou menos assim? Quando Deus diz não. Tem até uma música do Guilherme Arantes, Brincar de Viver, tem um trecho que diz assim, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Por que sorri? Você é masoquista? Aquele sorrisinho, já entendi. Deus tem coisa melhor. Deus tem caminhos melhores para mim.
o não para mim vai ser a minha vitória. Já entendi que por aqui a coisa não ia dar. E continuo sorrindo. Não perco a confiança em Deus, porque Deus não me atendeu naquele momento. Tem uma pessoa que, uma vez aqui no centro, ficou 1 ano se tratando aqui, e ele dizia assim, uma vez disse assim para mim, De Luca, eu estou 1 ano aqui, frequento a casa, não falto, escuto pacientemente todas as suas palestras, venho aqui, oro muito, tal. E o meu problema de saúde não fica. O que é que está acontecendo? Você tem um trabalho aí mais forte, alguma coisa, um passe mais eficiente? Eu fiquei, né, falei, puxa vida, de fato ele vinha mesmo, ele era, sabe, mesmo assim, dia de frio ele vinha, dia de jogo ele vinha, ele não perdia, sabe? Aí eu orando, um benfeitor nos sugeriu, pergunte ao nosso irmão o que é que a primeira coisa que ele vai fazer se ele fosse curado. Aí, perguntei. Eu não sabia a continuação dessa história, porque ninguém me falou a segunda parte, né? Mas eu perguntei. Meu irmão, se o senhor for curado hoje, sai daqui hoje curado. Qual a primeira coisa que o senhor vai fazer? Eu disse, vou parar num bar, vou beber até cair. E ele tinha um problema digestivo ali. Aí eu entendi, né? Por que é que Deus não curava? Porque a doença, para ele, era a cura. Olha que coisa louca isso. A doença é a cura. Porque ele doente, ele tinha que se conter. Se ele tivesse liberto, ele não tinha essa habilidade de se segurar, se conter. Aí eu fico imaginando na hora do passe dele, que coisa louca devia ser, né? Na hora que os espíritos dão o passe dele, não cura não, esse aqui, porque deixa ele aqui. Deixa ele com o fígado dele meio nervoso. Né? Porque aí ele lembra que ele não pode beber, que ele tem que se cuidar, que ele tem que... Né? E foi interessante que depois, Pai Joaquim me disse que... Eu falei, mas aquele irmão não está fazendo nenhum progresso? Tá. Ele falou, tá, meu filho. Em 1 ano que ele vem aqui, ele já orou 3 vezes. Ele nunca tinha orado antes na vida. Né? Então a prece da convicção. Convicção de que Jesus não nos há de desamparar. Então, a inspiração de que a presença de Jesus é a presença de um amigo, como ele mesmo se colocou. Eu sou amigo, estarei com vocês. Sou capaz de dar a minha vida por vocês, como já fiz uma vez. E farei tantas outras quantas necessárias. Então, a presença dele é inspiradora, é consoladora, é fortalecedora. Evidentemente que a presença de Jesus não dispensa o que cada um de nós precisa fazer para resolver determinado problema. Diz que tinha uma pessoa se afogando num rio, e ela gritava, Deus me ajude, Deus me ajude. E diz que Deus falou assim, eu te ajudo, mas pelo menos dá para você bater os braços aí, alguma coisa? Não é isso? Muitas vezes a gente está no Deus me ajude, mas não estamos fazendo o que precisa ser feito. Dentro das nossas possibilidades, aquilo que nos compete fazer em função daquele problema.
Então, Jesus é esse amigo que está nos dizendo, bata os seus braços, utilize os seus potenciais, utilize os seus talentos, utilize os seus recursos. Cada um de nós tem inúmeros recursos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não faltou com ninguém, Deus não está em falta com ninguém. Deus já deu tudo que era preciso para nós. O que está faltando muitas vezes é a gente o quê? Usar isto. E muitas vezes a gente se deprecia, a gente se negativa. Eu não posso, sou incapaz, sou feio, sou burro, né? Sou incompetente, nada dá certo, sou azarado, sou macumbado, sou enfeitiçado. Né? E se deprecia de tal forma que é um horror. Nem o obsessor consegue ficar perto da gente, porque a gente está tão mal com a gente se olha tão mal. Quando vem Jesus, dizendo, vós sois deuses, vós sois luzes, vós sois o sal da terra, a sua luz deve brilhar. Será que a nossa luz está brilhando? A gente está deixando a nossa luz brilhar? E o que é deixar a luz brilhar? É colocar em prática o melhor da gente. O melhor. Não é o perfeito. Apenas o melhor. O fato é que muitas vezes a gente não está colocando o melhor. A gente só quer muitas vezes saber o melhor, fazer o melhor, diante de uma grande situação. Ah, sim, quando estiver trabalhando naquela empresa que eu sonho, aquela multinacional, aí sim eu vou ser um funcionário. Aí sim eu vou dar o meu melhor. Vocês acham disso? E aí nessa empresa que eu estou trabalhando, aqui, minha boca, né? Não é o que eu queria. A equipe de vendas é uma porcaria. Os donos também não é legal. Eu vou me matar lá? Eu não. Eu vou tocando, vou empurrando com a barriga. Mas no dia, sim, que eu estiver trabalhando naquela empresa, eles vão ver o que eu vou ser. Não está deixando brilhar a luz. Não é isso? Uma vez eu cheguei, isso tem 20 anos. Eu cheguei no Centro Espírita para fazer palestra. Santo André. Era uma terça-feira, chovia, que era uma coisa de louco. Frio. E eu fui para a palestra. Fui eu, Dona Diva. Cheguei na porta do centro com chuva. Fechado a porta do centro. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Fechado. Mas desci, tomei uma bela de uma chuva, não estava assim, guarda-chuva, fiquei batendo, até que abriu. O presidente do centro veio abrir. Ela me olhou e falou assim, nossa, você veio, De Luca. Eu falei, não era para vir? Não, é porque a chuva, né? A gente achou que você não viria. Eu falei, não, eu estou aqui. Ah, tá, entra. Eu entrei. No salão, tinha lá uma cadeirazinha em círculo. Não tinha ninguém. Ela falou, senta. Eu sentei. Ela sentou. Já tinha passado 10 minutos do horário da palestra. Ela falou assim, vamos ver se chega alguém. Porque cada chuva, né? Eu falei, vamos. Eu nunca rezei tanto pedindo a Deus que mandasse uma alma, pelo menos, para eu não ficar muito deprimido. Deus, como é generoso, mandou 2. Um casal. Entrou, sentou. Então, eu tinha 3 pessoas para falar. Gente, me deu um desânimo. Me deu um abatimento. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar na minha casa ali. Né? Um frio, 3 pessoas. E aí, a mulher fez a oração e passou a palavra para mim. Eu não conseguia levantar. Falei, não, eu vou ficar aqui sentado. Aí aproximou-se o Frei Antônio, falou assim, de pé, meu filho. Falei, precisa?
para falar de Jesus, fale de pé. E faça a melhor palestra da sua vida. E eu mentalmente falei, mas para três pessoas. Falou, se você não souber fazer uma boa palestra para 3 pessoas, você não pode fazer para 300 pessoas. E aí eu levantei, com todo esse estímulo, e falei. Demorei uns 10, 15 minutos para entrar na vibe de uma boa palestra. E terminei. Quando terminei, eu estava assim, num estado de êxtase espiritual, que eu queria voltar a pé para casa. De tão feliz. Não é? Então, se eu não for fiel no menos, não consigo ser o mais. Então, eu preciso fazer o meu melhor. Na solução dos problemas, diz aqui Emmanuel, problemas redentores. Já deu meu horário, né? Já deu meu horário. 2 minutos. O que são problemas redentores? O que vocês acham isso? Eu fiquei pensando. O que é um problema redentor? Um por vez. Assim é muita gente, eu fico... Que não melhora? Redentor vem de redenção. Que me redime, que me liberta, que me cura. Então, olha a dica que Emmanuel está dando. Nossos problemas são problemas o quê? Não são castigos, não são punições, são problemas o quê? Redentores. São problemas que vieram para nos ajudar a fazer o nosso melhor. Li uma historinha de Silvio Santos esses dias. Ele disse que naquela fase inicial ele estava numa pendura danada, estava com dificuldade de dinheiro. E ele lembrou que ele tinha um amigo que tinha uma lanchonete. Falou, quem sabe se meu amigo pode me dar um emprego. Era o amigo Roque. Foi lá na lanchonete do Roque. E tinha uma tabuleta na placa. Precisa-se de atendente. Quando ele viu aquela placa, ele falou, meu Deus, é isso que eu quero. Entrou lá, falou com o Roque, olha, Roque, pelo amor de Deus, me dá essa chance, me dá essa oportunidade, eu estou precisando muito, eu estou sem dinheiro, não tenho mais onde comprar alguma coisa, não tenho mais como sustentar, eu estou passando muita dificuldade. E o Roque virou para ele e falou assim, não dá, Silvio, porque essa vaga aqui é para mulher, eu estou precisando aqui de uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, que possa atrair clientes. Então, não tem. O Silvio Santos disse que ficou numa tristeza. Ficou, assim, uma situação muito difícil. Passaram-se muitos anos. Silvio Santos prosperou. Virou dono de emissora de televisão. E um dia, lá no SBT, alguém... funcionário dele falou assim, olha, tem um homem aí fora querendo falar com o senhor. Esqueceu o amigo. Qual o nome dele? Roque. Ele lembrou. Manda o Roque entrar. Aí o Roque entrou todo sem jeito. Olha, Silvio, sabe, aquele dia, não sei o quê, foi muito mal, eu neguei aquele emprego para você. E o Silvio falou assim, pare. Você não fez nenhum mal para mim. Aliás, eu sou muito grato a você. Quando você me negou aquele emprego. Porque a partir daquele momento, você me colocou numa situação em que ou eu me virava, ou eu ia entrar ladeira abaixo. Eu vendi a minha bicicleta, que era o único bem que eu tinha. E com aquela bicicleta eu comprei doces, balas, e fui vender nas praias do Rio de Janeiro. E o negócio foi indo. Depois comprei uma banca de jornal,
comprei uma lojinha, comprei isto, e fui indo, e terminou onde terminou. Então você não me deve nada. Aliás, eu sou devedor de você, por aquele não que você me deu. Por isso, sem ser profeta, eu lhe dou o emprego que você veio hoje me pedir. E aí a gente vê, eu nem sei se o Rock ainda está lá ou não. Está lá? Vocês vê o Silvio Santos mesmo, né? Muito bem. Então veja, que aquele não foi um sim. Aquela porta fechada abriu uma outra porta. Muito melhor para ele. Nós terminamos esse capítulo, já que falamos tanto em prece, com uma prece a São Francisco. Não por outra razão, ele está aqui. Aliás, uma prece que São Francisco ensinou. Simples, curtinha, mas que eu acho tão profunda. Pai, relaxe os meus nervos, sossegue o meu espírito, libere as minhas tensões, inundando o meu ser de silêncio e serenidade. Que assim seja.